Hoje é dia de história. No vídeo de hoje vamos falar sobre o feudalismo. Antes de começar o assunto, lembre-se que no link na descrição há slides, apostilas e atividades de todo o conteúdo de história do ensino fundamental e do ensino médio. Professora e professor de história. Esse rico material economiza seu tempo e facilita demais seu trabalho. Há também links que levam aos melhores materiais escolares personalizados, com temas de animes, filmes e séries. O que é o feudalismo? De maneira simples, o feudalismo foi uma organização econômica, política e social baseada na posse da terra, que é chamada de feudo. É daí que veio o nome feudalismo. Essa prática predominou na Europa durante a Idade Média. Origem do feudalismo. Nos primeiros séculos depois de Cristo, Roma era o maior império do mundo e seu território cobria muitos continentes, em especial a Europa. A maioria das pessoas em Roma vivia na cidade, e grande parte levava uma boa vida. Com o tempo, Roma entrou em crise e começou a cobrar muitos impostos à população. Além disso, muitos povos germânicos começaram a invadir e saquear toda a Europa. Viver ali era ruim economicamente e muito perigoso. Por isso, grande parte das pessoas da Europa fugiram de suas cidades para o campo. Esse episódio ficou conhecido como Êxodo Urbano. Êxodo significa saída e urbano quer dizer cidade. As pessoas que foram para o campo precisavam de um lugar para morar e de um trabalho. O trabalho no campo é diferente do trabalho na cidade. O trabalho no campo está relacionado à agricultura, ou seja, o cultivo da terra, a plantação, a colheita e também o cuidado com os animais. Já havia grandes proprietários de terra morando no campo antes das pessoas da cidade chegarem. Assim, esses grandes proprietários de terras ofereceram moradia e trabalho para as pessoas que vieram da cidade, em troca dos serviços relacionados à terra. Então, essas pessoas das cidades passaram a ser servas dos proprietários de terra, pois dependiam deles para ter onde morar e ter um trabalho. O feudo. O feudo era uma propriedade de terra. O dono de um feudo era chamado de senhor feudal. As pessoas comuns, como servos, não podiam ter feudos. Apenas os nobres podiam ter. Para o nobre adquirir um feudo, havia uma relação de suzerania e vassalagem. O suzerano era o nobre que doava parte de sua terra, ou seja, ele doava o feudo. O vassalo era o nobre que recebia o feudo. Então vamos lembrar. Suzerano é o nobre que doa. Vassalo é o nobre que recebe. Recebe! O melhor vassalo do mundo, graças a Deus! Para afirmar essa doação e o recebimento de terras, havia um contrato em forma de ritual que envolvia dois atos. O primeiro ato era a homenagem. O vassalo, que é o nobre que recebia as terras, jurava fidelidade ao suzerano. O segundo ato era a investidura. O suzerano, que é o nobre que doa as terras, deveria entregar o feudo para o vassalo. Tanto o suzerano quanto o vassalo deveriam realizar algumas coisas para firmar esse ato de fidelidade. O suzerano, por exemplo, deveria dar proteção militar e jurídica ao vassalo. Já o vassalo deveria cuidar bem da terra, socorrer o suzerano caso esse fosse sequestrado e lutar a favor do suzerano caso esse entrasse em guerra. Com a posse da terra, o vassalo também podia doar a terra a alguém, se tornando suzerano daquela pessoa. O feudo era dividido em três partes. A primeira parte era o manso senhorial. Essa parte era formada pelas melhores terras e onde ficava o castelo, que reunia oficinas, estábulos e a morada do senhor feudal. A segunda parte era o manso servil, que era a terra dos servos e onde eles cultivavam. A terceira parte era o manso comunal, também chamado de bosque, juntamente com os pastos. Esses eram terras comuns, em geral uma área de floresta ou pântano destinada à caça, à coleta de lenha, raízes, frutas, ervas e mel. O papel da igreja. A igreja tinha poder ideológico, ou seja, controlava a forma das pessoas pensarem. Ela era considerada o porta-voz de Deus. Afirmava que cada pessoa tinha um lugar definido na sociedade e que essa era a vontade de Deus para cada pessoa.
Por isso, todos tinham que se contentar com seu modo de vida, quer uma pessoa fosse nobre, ou religioso, ou servo. Visto que a igreja representava Deus, quem fosse contra essa mentalidade da igreja estaria sendo contra o próprio Deus. A igreja, durante a Idade Média, se tornou a instituição mais importante da Europa. Grande parte das terras da Europa pertenciam à igreja, e sua influência ideológica na vida das pessoas era visível. Em geral, todos acreditavam em tudo que os padres falavam. O pensamento e a vida das pessoas giravam em torno daquela visão que a igreja apresentava de Deus. Por isso que podemos dizer que naquela época, o pensamento era baseado num teocentrismo, ou seja, no pensamento religioso. Também havia pessoas que trabalhavam para as igrejas. Esses eram padres, freiras, frades, entre outros. Esse conjunto de religiosos era chamado de clero. O clero era dividido em dois, clero secular e clero regular. O clero secular, representado por aqueles que viviam no mundo, isto é, fora dos mosteiros. Eles eram padres, bispos e arcebispos. O clero regular era composto por aqueles que viviam nos mosteiros e seguiam as regras religiosas. Esses são as ordens religiosas, como os beneditinos, os franciscanos, os dominicanos, entre outros. A sociedade feudal. A sociedade feudal era dividida em clero, nobreza e servos, ou camponeses. O clero eram os membros da igreja, possuíam terras, poder político e poder ideológico, pois afirmavam ter a preocupação de salvar as almas das pessoas. Eles eram conhecidos como oratores, ou seja, os que oram ou rezam. Nobreza. A nobreza era formada por reis, condes, marqueses, duques e barões. Eles se dedicavam principalmente à guerra e à defesa de seus territórios. Os nobres possuíam a maioria dos feudos e também possuíam poder político, oferecendo proteção aos camponeses que moravam e trabalhavam em seus domínios. Os nobres eram chamados de belatores, ou seja, os que lutam ou guerreiam. Os servos, também chamados de camponeses, eram pessoas que não tinham terras nem poder político. Eram obrigados a pagar impostos sustentando os dois grupos, tanto a nobreza como a igreja. Eles eram conhecidos como laboratores, ou seja, os que labutam ou os que trabalham. A sociedade feudal era estamental. Isso quer dizer que a posição de cada pessoa era definida pelo nascimento. Por exemplo, se uma pessoa fosse filho de um nobre, essa pessoa seria rica e teria a mesma posição dos pais pelo resto da vida, ou seja, ela seria um nobre também. E se uma pessoa fosse filho de um servo ou camponês, essa pessoa seria pobre e teria a mesma posição dos pais pelo resto da vida, ou seja, seria um servo ou camponês ligado à terra. Não existia mobilidade social. Isso quer dizer que um servo não poderia ser nobre, ou um nobre não poderia ser servo. Só se o nobre tivesse maluco de abandonar toda a sua riqueza e ficasse pobre querendo trabalhar no campo. Lembre-se que no link na descrição há slides, apostilas e atividades de todo o conteúdo de História do ensino fundamental e do ensino médio. Professora e professor de História. Esse rico material economiza seu tempo e facilita demais seu trabalho. Há também links que levam aos melhores materiais escolares personalizados, com temas de animes, filmes e séries.